Sem medo de ser feliz. Apresentação do orador médium e escritor José Carlos de Luca. Especial Espiritismo, vibrando pelo Clube Amigos da Boa Nova. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o programa Sem Medo de Ser Feliz, 15 anos no ar aqui com você, pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo aqui nos estúdios, aqui na cidade de Guarulhos, transmitindo, querendo fazer um bom programa para você. Você que nos ouve pela rádio, você que nos vê pela TV Mundo Maior e você que acompanha a nossa transmissão aqui pelo Facebook da Rádio Boa Nova. Estamos aí retomando as transmissões do Facebook pela Rádio Boa Nova e também você pode acessar a minha página pessoal no Facebook, José Carlos de Luca. Você também pode acompanhar. Nós pedimos a sua gentileza de compartilhar esse programa, a fim de que mais pessoas também possam ter acesso ao conteúdo das mensagens, né, do papo, do assunto, né, do nosso conteúdo aqui do programa. Olá, Cristina. Olá a todos os queridos ouvintes, telespectadores, a todos vocês que estão sintonizados a nós nesse momento, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela rádio, pela TV, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto que nós conversamos aqui no nosso livro, Pensamentos que Ajudam, e vamos conversar sobre o papel de Deus em nossa vida. O papel de Deus em nossa vida. Eu creio que é um assunto muito interessante, muito importante, porque dependendo da ideia que a gente tem, né, do qual é o papel de Deus na minha vida, isso pode ter consequências boas, pode ter consequências às vezes não tão boas, dependendo da visão que eu tenho a respeito desse assunto, né? Então nós tratamos desse tema aqui no livro Pensamentos que Ajudam e partimos de uma reflexão de um rabino, né? O rabino Harold Kushner, um rabino muito conhecido no mundo todo, um grande escritor, e ele tem um pensamento muito interessante que se ajusta perfeitamente àquilo que o Espiritismo nos ensina a respeito da nossa vida, da nossa relação com o Criador. E o pensamento do rabino Harold Kushner, a Cristina fará a leitura para nós. O papel de Deus não é tornar nossa vida mais fácil, fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. O papel de Deus é nos dar a visão para saber o que precisamos fazer, nos agraciar com as qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nessa jornada. Bom, é um pensamento, acho muito interessante, né? Tem algumas reflexões importantes para a gente fazer, né?
Eu digo aqui no livro que a minha concepção de Deus vem mudando ao longo do tempo. Né? E eu creio que isso com todos nós, né? Então, lá na minha infância, né, a ideia que eu tinha era que Deus era, né, uma pessoa idosa e mal-humorada. Você também pensava assim? Aquele velhinho, bravo, mal-humorado, né, que vivia, que tinha por função punir, né, as criaturas por seus pecados, por seus erros. Você já não passou por isso? Ou às vezes a gente até está sentindo isso ainda até hoje. E às vezes na nossa educação infantil essa ideia foi alimentada, né, por uma posição dos pais dizendo que Deus castiga. Não faz isso, menino, que Deus castiga. Então, nós crescemos, né, não só nessa vida, mas em outras experiências, em outras vidas. Muitas vezes o Deus que nos foi apresentado era esse Deus, né? Esse Deus que censura, esse Deus que vigia, né? Esse Deus que está à espreita de qualquer momento a gente cometer um erro e ele nos punir, né? Graças a Deus que com Jesus essa ideia acabou sendo diluída, né? Porque Jesus vem trazer aquela concepção de que Deus é um pai, né? Conforme ele apresentou na oração do Pai Nosso, ele chama Deus de pai, né? Então é uma relação mais próxima, é uma relação mais de intimidade, de proximidade e uma relação de amorosidade, porque pai, né? Aliás, até dizem que quando Jesus pronunciou nessa oração do Pai Nosso, ele usou a palavra em aramaico, Abba, que para alguns estudiosos quer dizer pai querido, paizinho. Então veja a maneira terna, íntima, amorosa com a qual Jesus nos apresenta a Deus. Então, Jesus vem nos curar, né, essa ideia de Deus ligada a um Deus punitivo, a um Deus que manda pragas, a um Deus que manda pestes, que manda doenças, né? Porque se entendia que uma pessoa doença, por exemplo, é porque ela estava sendo punida por Deus por conta de algum pecado, né? Se era pobre, era porque Deus então estava punindo por algum pecado. Se tinha alguma deficiência física, era a punição de Deus. Tanto é que a época de Jesus, refletindo uma concepção do Antigo Testamento, as pessoas, por exemplo, um cego não poderia adentrar ao templo religioso. Um aleijado, porque eles tinham sido marcados por Deus com o símbolo do pecado, do castigo e da punição. Jesus vem trazer uma ideia muito diferente disto, vem modificar essa concepção de um Deus que é pai, de um Deus amoroso, né? Um Deus que entende que os nossos erros são aprendizados, que não existe castigo, que existe experiência de aprendizado, né? E o Espiritismo vai e alarga isso, mostrando que as reencarnações são as oportunidades que Deus dá a todos nós de a gente se refazer, de a gente se reconstruir, de a gente poder até aprender com os próprios erros. Porque se nós formos criados simples e ignorantes, conforme aprendemos no Espiritismo, a experiência do erro era mais do que natural, é mais do que natural, é mais do que previsível, eu diria até mais do que necessária. Porque muitas vezes, ignorantes, simples ignorantes, nós não temos um discernimento capaz de nos apresentar já de pronto
uma noção exata do que é certo e do que é errado. Muitas vezes a gente só aprende o certo depois que errou. A gente está numa fase de consciência evolutiva que a gente aprende, né, pelos opostos, pelas polaridades. A gente aprende, muitas vezes, a conservar a saúde depois que fica doente. A gente aprende a valorizar, né, as pessoas à nossa volta depois que as perdemos. A gente aprende o valor, às vezes, de uma oportunidade que a gente teve quando perde essa oportunidade. E muitas vezes a gente acaba dizendo, eu era feliz e não sabia. Eu era bem naquela empresa, eu era bem naquela situação, mas eu não tinha noção, eu desperdicei. Tudo isso são experiências para que a nossa consciência, inicialmente simples e ignorante, ela vá aos poucos se expandindo. Veja que o projeto divino é um projeto, né, amoroso, é um projeto de educação, não é um projeto de punição. Então, quando nós estamos passando por uma experiência difícil, a ideia não é que estamos sendo castigados ou punidos. Estamos sendo o quê? Educados. Estamos tendo aquela experiência para desenvolver a nossa consciência para uma visão mais ampla da realidade a qual nós não tínhamos. E foi preciso passar por aquela experiência para que a gente dissesse, ah, sim, agora entendi que esse caminho aqui não é legal, que esse caminho não me fez bem. Agora eu compreendi que eu não devo mais agir assim, porque agir assim me traz essa consequência desagradável. Percebe? Esse é o projeto da experiência, onde o erro é fundamental. Claro que a gente não vai errar deliberadamente, quando a gente já sabe que aquele caminho não é legal e a gente insiste. Né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles erros que a gente faz por imaturidade, por inexperiência, e todos nós somos imaturos. Todos nós somos espíritos que estamos ainda muito distantes da perfeição. E, portanto, erramos. E, portanto, é importante que venhamos a errar, desde que os nossos erros sejam erros novos, não sejam erros, né, crônicos. Isso faz parte. Jesus nos traz uma ideia, né, de um Deus diferente daquilo do Antigo Testamento, um Deus que se importa muito mais pelo amor do que pelo pecado. Não é? Muitas vezes, essa concepção desse Deus punitivo, desse Deus que castiga, esse Deus que vigia, é uma concepção de que é mais importante para Deus o pecado. E as pessoas começam a ver pecado em tudo. E aí vê pecado, vê punição, vê castigo. E se isso está na nossa cabeça, se a gente entende, é assim, quem erra é castigado, acaba criando problemas para a sua própria vida. E olha, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não interessa o sofrimento e a dor. O sofrimento e a dor, às vezes, só acontece quando a gente, por si mesmo, não faz essa reflexão do crescimento espiritual, do aprendizado. E aí, então, parece que a gente só consegue evoluir quando sofre. Ou, às vezes, nem isso, né? Porque tem muita gente sofrendo, e não está evoluindo coisa alguma. Por quê? Porque está na revolta. Está na queixa. Não faz essa reflexão de olhar para mim. Espera aí, esse erro é consequência, né? Esse sofrimento, provavelmente, na grande maioria dos casos, é consequência de alguma atitude minha, de algum pensamento meu, de algum comportamento meu, que está me levando a isso. Então, espera aí,
deixa eu dar uma olhadinha nesses traços negativos meus, vou ver o que eu posso mudar aqui para melhorar a minha vida. Então, essa concepção nos traz um senso de muita responsabilidade e o poder da transformação pessoal que cada um tem. Deus criou leis, isso o Espiritismo nos ensinou maravilhosamente. Deus criou leis. A lei do colher, plantar e colher, né? Que no Espiritismo nós chamamos de lei de ação e reação. Né? Eu planto, o que eu planto, eu vou colher. E quando eu colho alguma coisa que não é legal, é apenas para eu observar e pensar, né, que eu preciso mudar talvez a minha plantação, mudar a minha atitude. Então, essas são... Veja quanta coisa decorre desse papel do que Deus tem em nossa vida, né? Tem alguma participação que você queira registrar, Cris? A Eliana Prudente dizendo bom dia, amigos dessa rádio abençoada com seus palestrantes que nos trazem cada vez mais sabedoria para nosso dia a dia. Parabéns a todos. E o Edu Ciccone dizendo bom demais começar o dia refletindo com vocês. Bom dia. Entrando agora mais propriamente na questão do papel de Deus, né? Invocando aqui o rabino Harold Kushner, ele diz assim, que o papel de Deus não é tornar a nossa vida mais fácil. Aguenta essa, hein? O papel de Deus não é fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. Eu sei que você agora deve ter sentido uma dorzinha na canela, né? Porque ele fala coisas que muitas vezes nós estamos fazendo, a nossa concepção, né? Porque aí vem, né? Ah, se Deus é pai, ele tem que fazer as coisas por mim. Mas veja, nem tudo um pai faz pelo filho. Ele faz aquilo pelo filho até o limite da condição do filho. Aquilo que o filho já tem condições de fazer, Deus não faz. Concorda? Aquilo que a gente não sabe fazer, aquilo que a gente não entendeu, aquilo que a gente não tem consciência, Deus ajuda. Mas quando a gente já percebeu, já tem consciência, aí Deus, ele fica assim, só olhando. E se a gente se decide, então, a fazer esse trabalho do autoconhecimento, da transformação interior, e começar, né, a trabalhar, a desbastar um pouco os nossos pontos negativos, e procurar uma renovação, uma transformação, aí Deus vai nos dando força. Mas essa concepção de que Deus deve tornar a nossa vida mais fácil e resolver as nossas dificuldades e fazer por nós aquilo que nos cabe fazer, é uma concepção que não corresponde à verdade. Porque, do contrário, Deus estaria nos tratando eternamente como crianças. Dá para imaginar, por exemplo, um jovem de 20 anos chegar para a mãe e para o pai e falar: papai, mamãe, dá banho em mim? O que vocês acham? Óbvio que papai e mamãe, se tiverem um pouco de juízo na cabeça, né, não vão dar banho. Por quê? Porque o filho já sabe tomar sozinho. Ele já pode fazer isso por si. Então, usando esse exemplo, muitas vezes nós estamos nessa condição, não é? De querer que Deus dá banho na gente, quando muitas coisas a gente já sabe o que fazer.
Muitas vezes a gente já sabe qual é a conduta a tomar. Mas a gente continua querendo que Deus nos substitua no esforço. Deus me ajuda na prova. Imagine. Você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, uma prova na escola, na faculdade. E você pede ajuda a Deus. Tudo bem, Deus, claro, como nosso Pai, quer nos ajudar. Mas, e se a gente não estudou, como é que faz? Se a gente não se esforçou, Deus me ajuda aqui. Qual dessas alternativas é a correta? Deus vai passar cola para nós? Ele seria, se ele fizesse isso, ele seria justo com aquele outro aluno ou candidato que estudou, se esforçou? Quem você acha que Deus está ajudando nesse momento? Aquele que se ajudou estudando. Para que ele tenha... Claro, Deus não vai soprar também as respostas, mas Deus vai trabalhar pela tranquilidade, pela serenidade, para que a pessoa consiga desempenhar, né, tudo aquilo que ela adquiriu através do seu esforço. Faz sentido isso? O que os ouvintes estão dizendo, Cris? Dirce Mazaro dizendo: o trabalho é nosso. A palestra que você realizou no Perseverança, domingo passado, nos falou justamente o papel que compete a nós. A Olinda Barbosa dizendo: Deluca, muito obrigada por dedicar seu tempo para nos ajudar a melhorar espiritualmente. Eu estou tentando fazer isso comigo, viu, querida? A Sueli Carpellini dizendo: ajuda-te e o céu te ajudará. Tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante. Allan Kardec fez uma pergunta com toda a sua genialidade. Deve ser a pergunta 1004 do Livro dos Espíritos. Mas ele perguntou a Allan Kardec o seguinte: quanto tempo dura o sofrimento do homem? Deve durar o sofrimento de uma pessoa? Por quanto tempo vai durar? É uma pergunta que muitas vezes a gente faz para nós, né? Puxa, esse meu karma, esse meu problema, essa minha dor, essa minha dificuldade, quando é que isso vai acabar? Né? Quanto tempo vai durar isso mais? Basicamente é isso que o Kardec perguntou. E os espíritos de luz responderam mais ou menos assim: depende. Mas depende do quê? Do tempo necessário à melhora de nós mesmos. Sendo a felicidade compatível, um atributo da elevação do espírito, sentir-se feliz, experimentar a felicidade e, portanto, eliminar a dor, o sofrimento, vai depender do tempo em que o espírito vai se melhorar. Gente, eu acho uma das perguntas mais sensacionais, mais fantásticas que o Espiritismo nos dá. Por quê? Tira das mãos de Deus uma responsabilidade excessiva que não é dele, porque Deus já fez tudo, Deus já deu tudo. Vocês acham que se eu estivesse precisando de fato de alguma coisa, Deus já não teria dado isto?
Deus já deu. Não peça mais nada para Deus. A não ser que a gente tenha sabedoria, consciência e força de vontade e atitude para poder transformar em nós aquilo que está sendo a causa do sofrimento. Concorda, gente? Faz sentido isso para nós? Por isso que o Espiritismo é lógica, é razão. Não é infantilizar Deus ou infantilizar a gente. Porque quando a gente está sofrendo, qual é a nossa tendência psicológica? Quando a gente está sofrendo, passando por um problema, a nossa infância psicológica, a nossa tendência psicológica é infantilizar. É a gente virar criancinha. Papai, mamãe. A gente quer ir louco pro colo do pai e da mãe. Quando, na verdade, o processo é o contrário. O momento da dificuldade, o momento da prova, é o momento do crescimento e não da regressão. A ficar criancinha indefesa, queria que alguém resolva o meu problema. Às vezes a gente fica doente por conta disso. A gente entra no estádio de carência afetiva. A gente quer o apoio de todo mundo, quer o colo de todo mundo, quer que todo mundo passe a mão na nossa cabeça. Ai, tadinho dele, coitado dele, não sei o que lá. E ó, Deus tá nem aí, hein? Nem aí? Expliquemos. Nem aí para essa situação de infantilização. Veja, quando Jesus viu um paralítico na frente dele, o paralítico estava lá há mais de 30 anos. E Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Porque esse paralítico estava junto a um poço que se entendia naquela época que aquele poço tinha águas milagrosas, que vez ou outra passava-se um anjo ali, e aquele anjo ele agitava as águas e aquelas pessoas que caíssem nas águas elas seriam curadas. Esse paralítico estava lá há 30 anos. E Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? E o paralítico responde a Jesus, mas Jesus, não tem ninguém que me ponha dentro desse poço. Ninguém se compadece de mim. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não diz para ele, coitado, puxa vida, como as pessoas são ruins, né? Como a tua família é ruim. Tadinho, deixa eu pegar você aqui e botar dentro do poço. Não é isso que Jesus faz. Confira lá no Evangelho. O que é que Jesus faz? Ele dá uma ordem para o fulano. Levanta. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, seja sujeito da tua história. Seja autor do teu destino. Não faça das tuas dores um troféu da tua infelicidade, mas faça um trampolim para o teu crescimento. Transforme dores em amores, espinho em flores. Lágrimas em suor. Porque só assim a gente cresce. E esta é a finalidade da vida, a encarnação, o progresso, a nossa evolução. E evolução nada mais é do que felicidade. Quanto mais eu vou crescendo, quanto mais eu vou sendo responsável por mim, quanto mais eu vou aprendendo com os meus erros, que eu vou lidando com as adversidades,
mais eu vou me tornando um espírito luminoso e, consequente, mais feliz. Os ouvintes aí estão... A Débora Almeida... Ainda tem gente nos ouvindo? Tem Cristina? bastante gente aqui sintonizada, dizendo, a Débora de Almeida dizendo, se estamos aqui para nos elevar, como se explica o alcoolismo e outros vícios que só empurram as pessoas para baixo? Pode se elevar sendo um alcoólatra, por exemplo? Acho que você respondeu essa questão. Evidentemente que não, né? Mas a pessoa pode, eventualmente, né, diante do seu vício, né, querer ter uma outra vida. Né? Buscar ajuda, buscar apoio, buscar tratamento, né? Tratamento médico, psicológico, tratamento espiritual. Né? E vai doer tanto, tanto, tanto se a pessoa, até uma hora em que ela, cansada de sofrer, vai buscar ajuda e vai mudar sua atitude. Ou então, se ela não tomar nenhuma atitude, é provável que acabe a sua vida assim, desencarna, toma um choque, vai para o mundo espiritual, vai se tratar lá, depois volta. E reencarna com problema hepático, reencarna com uma série de dificuldades de saúde, não como punição, mas uma forma de que ela possa exercer o autocontrole. Não é? Veja, uma criança é descontrolada. Do ponto de vista espiritual, nós ainda aqui na Terra somos meio infantis ainda porque somos descontrolados emocionalmente. Temos até vícios que são descontrole. O vício da bebida é um descontrole. Né? O vício da comida é um descontrole. E a gente tem destemperos emocionais, a gente tem, né? A gente ou é muito triste, ou é muito eufórico. Veja, a gente está muito nos extremos. Então, muitas vezes, nós estamos passando por experiências que nos estimulam a desenvolver o aprendizado do autocontrole. E aí? A Luciana Cesarino Fabretti dizendo, na verdade, somos cobrados pela nossa própria consciência. Deus não pune ninguém, é nosso Pai amoroso. E muita gente aqui sintonizada, nós pelo Facebook, participando aqui, dando bom dia, dando o seu olá, dando os parabéns, né, para o Clube Amigos da Rádio Boa Nova, a Cida Rocha, Luísa Medeiros, Henriete da Cunha, Débora de Rezende, Helenice Lopes, Flávia Pedroso, Ina Rose Mancini, Kátia Lopes, Célia Cavalcante, Leonice Cardoso, Vanderli Acosta, Aparecida Libera Tucci, Cleide Rodrigues lá de Floripa. Põe da onde você está falando, gente, para a gente localizar, mandar o abraço para a cidade também. Então, a Cleide Rodrigues de Floripa, Ideli Fonseca, Maria Santa Rosa, Elija Anacleto de Minas Gerais, Marcelo Felipe de Mato Grosso, Margarete Carvalho, Rosana Guarnieri, Antônio Carlos Cassis e os amigos lá do Grupo Esperança, Silvana Salvetti, Sandra Salvetti, a Denise Lucha, José Roberto Manso, a Cirleide, todos sintonizados aqui a nós neste momento. Muito obrigada, viu, Nossa pela sua agenda participação. De palestras. Amanhã, dia 24 de julho, né? Quarta-feira, às 20h30, De Luca lá no Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro Zona Leste de São Paulo. Próximo à estação Vila Matilde do metrô, estão todos convidados. Então, amanhã, 24 de julho, quarta-feira, 20h30, esperamos por você lá no nosso Grupo Espírita Esperança, com palestra de José Carlos De Luca. E no próximo final de semana, no próximo sábado, dia 27, você estará lá em Londrina, Paraná, realizando uma palestra lá no Centro Espírita Nosso Lar. Então, você lá que reside em Londrina, que possa estar lá, vá lá fazer uma visitinha para o De Luca, que ele vai ficar muito feliz. No Centro Espírita Nosso Lar, Rua Santa Catarina, 429.
às 17 horas. É a primeira vez que você vai para Londrina? Sim, estaremos lá pela primeira vez, esperamos poder estar com os amigos no nosso aprendizado espiritual. Continuando aqui, qual então é o papel, estamos aqui falando, né, do livro Pensamentos que Ajudam, qual é o papel de Deus em nossa vida? Então, o papel de Deus, diz o rabino Harold Kushner, que o papel de Deus é nos dar a visão para saber o que precisamos fazer. Então, o papel de Deus, né, já que nós falamos que, né, a Terra aqui é uma escola, né, que Deus nos educa, como é que Ele nos educa? Ele nos dá a visão para saber o que precisamos fazer. Então veja Jesus. Jesus veio aqui revelar para nós aquilo que nós precisamos fazer. E ele falou, tudo aquilo que eu digo a vocês foi aquilo que Deus me revelou. Então Deus mandou para nós. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos amar, perdoar, compreender. Precisamos ser corajosos, perseverantes, fraternos, solidários. Precisamos ser autores da nossa história. Então esse é o papel de Deus. Outro não é o papel do Espiritismo, que é mais uma revelação espiritual, que faz nos entender por que é que nós devemos fazer aquilo que Jesus falou. Então Jesus falou, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E aí vem o Espiritismo dizer, por que fazer isto? Por que não fazer aquilo? Porque nos mostra a lei de ação e reação, nos mostra, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós levamos para o mundo espiritual todas as nossas aquisições aqui na Terra, que voltaremos para cá no ponto em que paramos a nossa tarefa, com as conquistas, né, com os méritos, com os deméritos, né, com os aprendizados, com as necessidades. Então, nós estamos aqui, por exemplo, nessa emissora. Hoje estamos aqui, relembrando aqui o papel do Clube Amigos da Boa Nova, 19 anos, que sustenta esses projetos educativos que o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. Por isso que essa rádio aqui é de Deus. A rádio é de Deus. Deus me ajuda. Eu posso até imaginar, ele falou assim, põe na Boa Nova lá hoje. Vai escutar o programa tal. Liga o radinho. Eu conheço casos de gente, de ouvintes que já escreveram para cá, que nunca conheciam a Boa Nova. Ali estavam sintonizados em outra rádio. Aí eles saem do ambiente que eles estavam, quando voltam, o rádio estava sintonizado aqui na Boa Nova. Não tinha ninguém mexeu. Foi Deus. E ela começou a ouvir coisas que ela estava precisando ouvir. Isso é um projeto de Deus. A Benedita Vitória, do Jardim Joamar, ela diz aqui que ela agradece, né, a oportunidade de ouvir esta rádio, que é uma verdadeira faculdade dentro de nossos lares. Olha aqui. Não há dúvida, né? Faculdade da nossa alma, né? É. Então, Deus está nos ensinando. Então, olha, gente, é muito importante isso, né? Não vamos pensar em Deus só para ficar pedindo. Podemos pedir, claro, né? Sempre nós temos uma listinha ali com muitas coisas. Mas vamos prestar atenção também naquilo que Deus está nos ensinando. Porque às vezes aquilo que a gente está pedindo é aquilo que Ele nos ensinou. Não é? É aquilo que nos ensinou. A pessoa vai no centro, ela quer tomar o passe, mas ela não quer ouvir a palestra.
Ela não quer ler o livro, ela não quer estudar a doutrina, ela não quer ler o evangelho, ela só quer o passe. E de preferência para ela sair embora logo. Para ela ir para casa, ou para, sei lá, sabe lá para onde, para continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa que a fez enferma com esses problemas. E ela acha que o passe vai tirar. Sem que ela, de alguma forma, né, faça isso. Saber o que precisamos fazer. Nem sempre a gente sabe. Aliás, quase sempre a gente não sabe. E o papel de Deus também é nos agraciar com as qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades. Então Deus é muito sábio. Ele nos ensina o que nós precisamos fazer. E Ele também nos dá qualidades para que a gente saiba e possa lidar com as dificuldades. Então Deus não é um sádico. No sentido de que Ele nos dá um problema, né? Nos põe numa situação de dificuldade sem que a gente tenha condições de superar aquela dificuldade. Então, nós todos temos as qualidades necessárias para vencer os desafios. Isso Deus nos deu. Agora, muitas vezes a gente nega essas qualidades, muitas vezes a gente acha que não tem, que é um coitadinho, eu não posso, eu fico nervoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou limitado, eu não consigo, eu não posso. Se enche de defeito. Eu não sei se é de fato a pessoa crê nisso mesmo, ou ela se põe tanto defeito porque no fundo ela não está querendo trabalhar e se mover, sabe? Ela está querendo ficar ali encostadinha, né? Pedindo esmola. E finaliza dizendo que Deus nos acompanha nessa jornada. Isso também é muito confortador. Deus está conosco. Quando nós estamos enfrentando as piores dificuldades, Deus está conosco. Está fazendo tudo isso. Nos dando toda a força para que a gente consiga, né, fazer daquela experiência difícil, né, um trampolim para o nosso crescimento. Porque Deus, no fundo, o que Ele quer? Ele quer que a gente cresça. Aquele espírito criado simples e ignorante que eu falei no início aqui do programa, que esse espírito, aos poucos, vá progredindo até que ele se torne um espírito luminoso, independente, um servo de Deus, um espírito feliz, um espírito que já sabe tomar conta de si, um espírito que coopera para o progresso da sua comunidade. Ele é um ponto de luz, pequeno ou grande, não importa, mas ele já é um ponto de luz. Vocês acham que Deus está preocupado com Jesus? Não. Porque Jesus já atingiu um grau de maturidade, de crescimento tal, que ele está praticamente integrado ao Criador. Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, Jesus pensa com a cabeça de Deus. Jesus ama com o amor de Deus. Nós ainda não, mas vamos chegar lá. E o que nós estamos passando, é exatamente os problemas que nós estamos passando, é para que a gente siga e chegue um dia a sermos como Jesus. E a gente vai fazer isso um pouquinho por dia. Um pouquinho em cada encarnação. Mas com esse objetivo de estarmos com a vida em nossas mãos, sabendo que Deus nos acompanha, mas que cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Quero mandar um abraço aqui para a Suzy e para o Jamil, lá de Franca, sintonizados a nós aqui. A Olinda de Itaquaquecetuba, Antônio Pierri, do Sertão do Rio Grande do Sul.
ao Indelburgo Almeida, ele está lá em Recife, está dizendo que está uma manhã chuvosa lá. A Meuri Souza, da Vila Aricanduva, e Ione Salles de Guarulhos, e a todos, né, que ficaram sintonizados a nós. O nosso muito obrigado e estejam sempre juntos a nós. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Tenham uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Especial Espiritismo, vibrando pelo Clube Amigos da Boa Nova. Você acompanhou Sem Medo de Ser Feliz.